ter que me preparar para o pior. De uma forma ou de outra, vão afetar claramente o cenário geopolítico. Então, esses são os elementos que me preocupam. Eu acho que, para mim, esse sinal é gravíssimo. Isso é muito preocupante. Isso é um sinal muito sério para o mundo. A eleição americana é a eleição mais importante do mundo, hoje. Porque os Estados Unidos é o líder e o único que pode contrapor o eixo das ditaduras. Então, para onde os Estados Unidos vai, determina o que vai acontecer no mundo. E óbvio que não é só a eleição que vai determinar para onde os Estados Unidos vai, mas a eleição vai dar um tom de alguns dos problemas que existem hoje. E para mim, alguns deles primeiro, a divisão interna do país. Que tipo de... o presidente americano ele vai estimular a divisão ou a união? E as pessoas acham que isso é irrelevante, ou elas estão tão hipnotizadas pela paixão delas que elas não conseguem olhar para este elemento. Esse elemento será decisivo para o que vai acontecer. Decisivo. A capacidade de uma democracia se manter unida vai determinar se o Ocidente ou se o mundo livre pode vencer as ditaduras. O segundo ponto é as alianças americanas. Os Estados Unidos não têm condições de enfrentar 5 conflitos em teatros diferentes ao redor do mundo, causados pelas 5 membros do eixo das ditaduras. Os Estados Unidos não têm como defender a Coreia do Sul da Coreia do Norte, defender Taiwan da China, defender a Europa da Rússia, defender a Guiana da Venezuela e defender Israel do Irã. Sozinho, não tem. Ele precisa de aliados. E aí, se você tem um presidente, um líder que vai estremecer as alianças, vai ignorar essas alianças, isso é um fator de abalo geopolítico. Porque aí você mexe no equilíbrio de poder. Porque aí o Japão olha e fala assim: tô abandonado. Estou largado. Tenho que pensar o que eu vou fazer. Ou eu vou debandar pro lado da China, ou eu vou ter que me preparar para o pior. E o terceiro ponto assim, além de você lidar com a unidade, pensar nos aliados, você estar engajado com os problemas do mundo. Isolacionismo no mundo de hoje por parte dos Estados Unidos é receita para a catástrofe. Porque é a lógica do equilíbrio de poder. Como é que se segura a China? Mantendo o equilíbrio firme. Se você se retira do palco, você afetou o equilíbrio. Se retirar do palco é dizer: não vou salvar Taiwan, não quero saber da Europa, que se dane a Guiana. E essa tendência isolacionista... Então o que eu quero dizer, né? Não tô nem falando do candidato, mas eu tô dizendo que são 3 linhas ou 3 temas que, se forem conduzidos de uma forma ou de outra, vão afetar claramente o cenário geopolítico. Óbvio que todos esses 3 temas são os temas que o Trump bate na tecla de uma forma mais problemática para a manutenção do equilíbrio de poder. Agora, a pergunta é: ele vai ser mais ameno ou não? Ele vai dobrar a aposta nesses temas ou ele vai ser ameno? Se ele for ameno, ok. Se ele dobrar a aposta, nós temos um problema. Eu não acho que nenhum líder americano pode ser fraco e não ser duro com a China, a Rússia e o Irã. Se o líder americano não for duro, o que é ser duro? Não é falar que você vai fazer um acordo com o Putin. Putin não respeita acordos. Putin não vai... O acordo com o Putin não vai durar. O acordo com o Putin é um respiro para ele se preparar para a próxima etapa. Ele começou essa guerra em 2014.
Ele não recuou, ele só avançou. Um acordo que o Trump diz que vai assinar em 24 horas com o Putin para acabar com a guerra, não acabará com a guerra. As pessoas não entenderam isso, não acabará. A guerra pode acabar porque eventualmente depois o Putin morre ou sai do poder, aí é outra história. Mas a guerra não vai acabar porque o Putin quer acabar e alguém tem a capacidade de convencer o Putin. Ninguém vai convencer o Putin só entende uma linguagem, a linguagem da força. Então você precisa se contrapor a ele, se contrapor à China e se contrapor ao Irã. Em relação à China, o Trump iniciou um processo de endurecimento mais forte do que os outros presidentes americanos. E o Biden manteve o curso. Todas as políticas econômicas que o Trump adotou contra a China, o Biden manteve e dobrou a aposta. E o Trump deve fazer isso. Então eu não acho que isso é um problema. Mas não é só quanto duro você é com a China, é o quanto você está disposto a defender Taiwan. E aí eu não sei se o Trump vai vir com um discurso isolacionista, essa guerra não é nossa, que se dane, eles que se virem. Eu não tenho nada a ver com isso. O mundo ele é conduzido pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm o papel preponderante. Se você é o mais rico, o mais forte, ou com a maior força militar, com a maior economia, com o dinheiro do mundo, você não pode falar assim, eu não tô nem aí pro que acontece no resto, a não ser que você queira perder o seu lugar de primeiro colocado e líder do mundo. Esse tipo de discurso isolacionista, ele é anti-americano. Não é que os Estados Unidos é o quinto do mundo e fala, eu não tenho nada a ver com o que acontece no mundo. O mundo foi desenhado pelos Estados Unidos. Negar o seu lugar no desenho, na arquitetura do mundo, do sistema internacional, é negar quem você é. E esse pensamento existe, como existiu na Primeira, Segunda Guerra Mundial dentro dos Estados Unidos. A ideologia isolacionista, ela está muito forte dentro dos Estados Unidos. E o Trump representa essa vertente. Então, esses são os elementos que me preocupam. Eu acho que o Trump vai ser duro com o Irã, não duro o suficiente, como o Biden também não foi. E eu acho que o Trump não vai ser duro o suficiente com o Putin. Agora, eu acho que o Biden foi mais duro com o Putin do que o Trump. Desculpa. Não, fala. Só aproveitando, a gente já partiu do princípio de que é Trump e Biden, né? Sim. Você monitora algum risco em relação ao Trump não participar da corrida eleitoral? Não, Trump será candidato. Ele será candidato? Será. Não tem como ele não ser. Até se ele estiver preso, ele vai ser candidato dentro da prisão. Certo. E essa questão da divisão americana ali em relação à política, hoje ela tá mais acirrada ou a gente acompanha mais e a gente tem a sensação de que tem um acirramento maior entre republicanos e democratas? Ou realmente a sociedade norte-americana vive um momento ali um momento de polarização extrema e absurda. Extrema e absurda. A ponto de a partidarização da leitura do americano, ele questionar o sistema judiciário dele, o Estado de Direito. No caso da condenação do Trump, os trumpistas ficam questionando a legitimidade e a credibilidade do judiciário americano. O que, assim, sem precedentes na história dos Estados Unidos isso. E o mais curioso e o mais louco, e o que mais mostra o nível de loucura e fanatismo ideológico, é você fazer isso, mas ao mesmo tempo dizer que o sistema é correto nas acusações contra o filho do Biden. Ou o sistema é corrompido e ele quer perseguir o Trump, então não teria acusações contra o filho do Biden. Então não teria o filho do Biden em vias de ser condenado. E aí vem outras loucuras, porque parte da condenação do filho do Biden acontece pelo porte de arma. Pô, mas não são os caras da direita, mega conservadores, que querem que o cara possa portar arma, mas aí porque é pro Biden vale, então eu jogar fora todos os meus princípios mais básicos. E quando você vê a incapacidade das pessoas de reconhecer essas contradições e incoerências no próprio raciocínio
e na argumentação dela, você percebe que o problema é mais grave. Que a sociedade perdeu um senso comum que os americanos tinham num nível muito elevado. A sociedade americana é uma sociedade pragmática, de common sense. E por isso que eles chegaram onde chegaram. E é uma sociedade que não fica batendo numa tecla que o mundo inteiro fica. Elite. Os que têm contra os que não têm. E esse pensamento ele tomou conta da sociedade americana. Na esquerda e na direita. Para mim esse sinal é gravíssimo. Estados Unidos não era contaminado por esse vírus. E agora ele é. E os trumpistas falam, as elites, o deep state. Não existe isso. No pensamento, na construção da cultura política americana, você não tem isso. Você não tem, tipo, o poderoso e o oprimido, o cara que impõe o que ele quer, não nos Estados Unidos. Por isso que eles conseguiram tanta prosperidade. Porque eles não ficaram nessa briguinha dessa mesquinharia, né? Dessa coisa de olhar sempre alguém tentando te dominar. E agora eles estão nessa mesma toada, e isso é muito preocupante. Só que assim, a maior democracia do mundo é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos democraticamente não funciona, o que dirá as outras democracias? É colapso democrático. Se a gente pensar bem, há quanto tempo a gente tem democracia como a gente conhece na história do mundo? Muito pouco tempo. Se os Estados Unidos é a maior democracia, que momento os Estados Unidos se torna uma democracia, consolidada? Eu diria depois do Civil Rights Movement. Onde você não tem segregação racial numa sociedade que você fala, você não pode usar o ônibus porque a cor da sua pele. Isso era uma coisa muito grave. Isso foi resolvido, né? O processo de aperfeiçoamento deles, de melhoria, mas isso é muito recente, anos 60. O resto da história do mundo é uma história de ditaduras, de impérios, de imposição. E para o mercado, para a lógica econômica, não dá para você ganhar dinheiro de verdade, uma economia livre, competitiva, se não tem democracia. Aí, óbvio, aí você precisa de outras coisas, você precisa de poder, influência, acesso, ser amigo do rei, amizade. Aí você precisa de pura política para dar certo economicamente. E, assim, o problema do Brasil não é esse. Você precisa de muito quem indica muito acesso às coisas e menos que os Estados Unidos, comparativamente, dizendo de uma economia de mercado. Quem faz melhor vai levar. Imagina se os Estados Unidos virar isso. O modelo capitalista, o modelo democrático que a gente tem, ele colapsa. E aí o apelo emocional, psicológico, político, de narrativa, vai ser que o modelo chinês é o modelo correto. E eu não quero viver no modelo chinês. E imagino que a maioria das pessoas que vivem em democracias não querem. Mas elas não estão percebendo como elas estão caminhando para esse lugar ao se tornarem, assim, membros de seita, fanáticas, incapazes de observar suas próprias incoerências. E o debate americano, ele ressalta muitas dessas, em níveis assim jamais vistos. Ah, não, o juiz que condenou o Biden, ele é democrata. E o júri? Quem selecionou o júri? Foi o Biden que selecionou o júri do tribunal do Trump? O advogado do Trump teve escolha no júri. E o júri é que condenou. Não é um juiz que condenou. As pessoas não entendem esses detalhes e as coisas ficam muito simples e elas não são assim simples. Existe uma coisa absurda. A invasão do Capitólio é um negócio absurdo para a história dos Estados Unidos. Óbvio, tô falando, né, de todos os problemas do Biden, do Trump, e o Biden não é um candidato. O Biden não tem capacidade cognitiva mais de governar. Ele, enfim, a idade dele não permite.
Os Estados Unidos chegou num ponto que tem os 2 candidatos com maior rejeição da história, os 2 candidatos mais idosos da história e 2 candidatos muito problemáticos e fracos. E isso é um sinal muito sério para o mundo, para os Estados Unidos. Vai ter que se equilibrar, né, com o que vier dali e por isso que o mundo tá tão preocupado. Tá tão preocupado como é que vai ser, né, esses 4 anos, com um ou com o outro. O quanto que ele vai se manter na linha e se aguenta. Um quanto que se mantém na linha e o outro quanto que se aguenta. E é no pior momento para isso acontecer. E o ponto é que aí que a parte pra mim é tão óbvia. Essas coisas não são por um acaso. Isso não tá acontecendo no pior momento. Essa degradação da política interna americana não acontece nesse momento por um acaso. Ela acontece porque existem grandes tendências que levaram isso para esse momento. E essas tendências estão conectadas com as outras tendências do que está acontecendo na geopolítica, das disputas de poder, da China querendo isso, do outro fazendo aquilo. Tudo isso é um produto dos grandes movimentos para onde o mundo está indo. Não é uma coisa, nossa, que coincidência. Na Segunda Guerra, ela não é só um projeto ambicioso de um ditador maluco. Existiam várias ideologias insanas surgindo, nazismo, fascismo. As mesmas ideologias insanas também estão sendo cultivadas hoje no mundo. Pô, de terraplanismo até, anti-remédio, anti-vacina, teorias da conspirações malucas, anti-establishment, anti-sistema, anti-estado. Pela primeira vez na história, conservadorismo se tornou revolucionário. Isso é de uma loucura, gente. Mas assim, de uma loucura. Porque os progressistas, que são aqueles mais à esquerda, que querem mudar o mundo, que querem quebrar as regras, a gente precisa progredir. A gente precisa quebrar algumas regras sempre. Só que, se você deixar eles agirem sozinhos, eles vão quebrar tudo e vai despencar a sociedade e o mundo vai colapsar. Uhum. E aí, então, você tinha uma força conservadora, que a palavra já diz, conservar, a manutenção das coisas. E essa força segurava o ímpeto destrutivo dos progressistas. Você não pode conservar uma coisa para sempre. Porque o contexto muda, porque as coisas mudam, porque a gente evolui. Então tem coisas que não dá pra ficar como eram. Elas vão ter que evoluir. O papel de puxar essa corda pra andar pra frente é dos progressistas. Mas se os progressistas não tiverem um equilíbrio do outro lado que segura um pouco, a gente desequilibra. O que aconteceu hoje? Não existe mais conservar, porque o conservador virou revolucionário. Pra onde? Ele quer recriar. O revolucionário eu quero recriar o mundo. O mundo, ele é de opressores contra os oprimidos. Ele é injusto. Ele é sacana. Ele rouba todo mundo. Ele é uma grande injustiça. Eu quero recriar um mundo utópico maravilhoso. Essa é a doutrina progressista da esquerda na sua visão do ápice máximo. E a dos conservadores era, gente, tem sabedoria com o tempo, vamos com calma, as instituições elas têm que ser preservadas, a gente precisa ter ordem, precisa ter regra, precisa ter lei. Aí os conservadores hoje viraram e falaram assim, não, sabe o quê? Eu não quero conservar, eu quero uma revolução para eu voltar no tempo. Quando você invade o Capitólio armado e não sei o quê, isso é movimento de esquerda. Isso é movimento revolucionário. Os conservadores não podem fazer isso. Eles não podem querer voltar no tempo para 1200 e falar que não existe homossexualidade. Assim, essa discussão lá não existe, ela é totalmente descabida. Isso não vai acontecer.
E não dá pra você ser revolucionário advogando isso e querendo impor isso, porque você virou igual o revolucionário progressista. E aí, eu diria que isso mostra um pouco do estado da natureza das coisas. E isso é um problema ideológico. Como a gente teve na Segunda Guerra Mundial, ideologias muito malucas surgindo. As ideologias malucas estão aqui entre a gente. Ficar discutindo o tipo de banheiro não é uma discussão normal. Mas ficar discutindo também que vamos queimar, matar homossexuais também não é uma discussão normal. Então, assim, essa é a... Enfim, acho que isso daqui demonstra um pouco do problema ideológico e político do mundo. Isso não é só nos Estados Unidos, isso é na Europa, isso é no Brasil, isso é em todas as democracias. Não é nas ditaduras. E não tem essa discussão. Não tem espaço pra você discutir, ter opinião. Mas por isso que são ditaduras e por isso que elas nunca alcançaram o sucesso que o mundo livre pode alcançar.